Pegando o gancho no que o Bruno estava falando sobre dons do Espírito, ele falou sobre frutos do Espírito. Aí voltando lá naquele conceito, o batismo sacramental apaga a mancha do pecado original, né? Se tem o pecado atual e se arrependido vai perdoar, vai apagar também. E a gente recebe as armas para a gente lutar. São 2 pacotes com 7 itens. 7 virtudes infusas e 7 dons infusos, né? Do Espírito Santo. A partir da ação do fruto do Espírito, que aperfeiçoa as virtudes, a gente começa a viver santamente. Vai produzir frutos do Espírito, certo? Não é verdade? Certo. Aí São Paulo fala, em Gálatas capítulo 5, ele vai falar das contrariedades entre a carne e o Espírito. Sim. Aí ele vai enumerar 15 obras da carne. Isso. E ele vai falar 7 itens que compõem o fruto do Espírito. Perdão, 9 itens. A Vulgata tem 12. Aqui a gente tem 9. Ele fala, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei. Pois os que são de Cristo Jesus crucificado, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Ou seja, a gente vai lutar para gerar os frutos do Espírito, certo? Nessa lista de 9 itens, o primeiro item é amor. São João fala, né? Deus é amor. 1 João 4, 8 e 16. Ele fala 2 vezes no mesmo capítulo. Sim. Deus é amor. Cara, o primeiro fruto é ele mesmo em nós. Olha que loucura, porque ele está morando. Lembra da palavra, a paradinha lá do permanecer, do menor? Sim. Ele mora em nós. O primeiro fruto é ele em nós. Ele em nós. Entendeu? Por isso que sem ele não podemos nada. Não rola, cara. Não rola. Né? Não rola. Aí, olha o segundo fruto. É aqui que, isso aqui, cara. Quando eu, em crises depressivas, eu tô falando de atualidade, tá? Eu luto com a depressão desde os 4 anos de idade, cara. Quando eu comecei minha caminhada, quando eu fui batizado no Espírito, com 25, aos 26 eu iniciei a minha caminhada, eu comecei a saber que eu tinha crises depressivas, que aquilo que eu vivia desde a infância era uma doença chamada depressão. Você tomou conhecimento, né? O Espírito Santo foi me clareando, colocando pessoas em meu redor. Aí eu fiz terapia há muito tempo, eu tomei remédio antidepressivo há muito tempo, me ajudou naquele momento. E aí chegou um momento, né, eu tô com 54 hoje, vou fazer 55 em junho, que eu falei, não, cara, eu não posso mais. Eu quero viver essas crises, essas lutas, entregando como reparação e lutando para ser curado pelo próprio Espírito. Sim. A gente tem o testemunho do Padre Marcelo, né, que ele viveu aqueles 7 meses ali entre 2013 e 2014. Cara, ele não tomou remédio, ele não podia tomar remédio. E eu sou testemunha. Eu no ministério, cara, ele nunca cancelou uma missa, cara. Ele nunca, a Ju sabe, ela também participa. Ele nunca cancelou um programa de rádio. Ele nunca cancelou uma celebração. E eu estive lá durante esses 7 meses e não percebi que ele estava em depressão. E ele foi definhando, emagrecendo. E aí, de repente, ele revela que teve depressão já saindo dela, sem tomar remédio. Eu falei, se ele consegue, eu quero isso para mim também. Isso foi em 2013, 2014. E aí eu fui entendendo. E aí, com essa viagem de querer entender a palavra de Deus, eu cheguei nisso aqui, cara. O Espírito mostra, olha só, mas o fruto do Espírito é amor. Ou seja, o primeiro fruto é ele em nós, que gera o segundo fruto, que é alegria. Eu fui entender, cara, que o primeiro sinal da ação de Deus em nós, mas a ação mesmo, a experiência com Cristo, é alegria. E aí eu fui entender por que tantas vezes eu, na missão... Cara, por exemplo, durante o Eterna, foram 7 anos intensos de show, 4 CDs gravados. Cara, a gente viajava às vezes o dia inteiro para fazer um show à noite, às vezes viajando 20 horas de ônibus ou mais, ou de avião, 3, 4 horas, e eu não conseguia falar, porque eu estava em depressão, cara. Imagina, a banda na época estava num momento bom, entendeu? A gente vendia um bom número de CDs, na época vendia CD... a gente fazia shows para 30 mil, 40 mil pessoas em Halel e outros festivais. E eu não conseguia falar, porque eu estava em depressão. A segunda vez que a gente tocou na Canção Nova, eu estava em depressão. Eu não consegui falar, cara. Eu não conseguia falar por causa de uma doença chamada depressão.
Então, isso é uma luta, cara, porque, tipo assim, caramba, o Deus que eu prego, eu não tô entendendo o Deus que eu prego, mas Deus permitiu que eu vivesse essa trilha, para entender que aqui, cara, olha só, o primeiro fruto é o amor e a alegria é o fruto do amor que está em mim, é um pacote, por isso que ele fala... É o fruto do fruto. Então, tá tudo junto, são 9 itens, que é o equilíbrio, porque ele fala, né? Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. A gente vê as virtudes. E quando a gente acha uma virtude, automaticamente a gente vai achar um vício que a contrapõe. Né? E a gente vai lutar contra esse vício a partir do uso dessa virtude que está em nós. Né? Aí o que ocorre? Eu fui entender, cara, que São Paulo falou isso. Quando a gente chega em Filipenses, a gente encontra a carta da alegria. Existem 16 vezes numa carta que tem 4 capítulos, 16 vezes, cara. A palavra alegria é usada 6 vezes. Os outros 10 termos é regozijai-vos, alegrai-vos. Agora, um cara que está preso. Aí, para quem que ele está falando? Ele está falando para os filipenses, que é da igreja da Macedônia. Lá, numa das cartas aos Coríntios, São Paulo adverte, exorta aos coríntios, para que vou falar em minhas palavras, que eles imitem os macedônios, e a igreja de Filipos era a principal na prática da caridade. Então, ele está falando com pessoas que eram melhor, né, estavam em uma situação melhor, que eram os coríntios, financeiramente, falando com uma igreja que era pobre. Em Filipos, é uma das leituras possíveis. Então é uma coisa meio viagem, pode ser que eu não me faça compreender. Mas ele está preso, imagina uma prisão naquela época. Ele estava preso, e dentro da prisão, ele exorta alguém que está livre, que descobriu a verdadeira liberdade, que não está nos bens da terra. Eles faziam mais caridade, eles davam mais do que aqueles que tinham condições de dar. Ele exorta os coríntios para que imitem os filipenses. Porque os filipenses não têm. E assim dão. E a gente vai encontrar a palavra alegria na boca de São Paulo de novo, quando ele fala aos Efésios. Atos 20, 35. Ele fala assim, existe maior alegria em dar do que em receber. Ou seja, o serviço é alegria. E a gente só consegue servir se a gente está cheio do Espírito Santo. Então, aí a gente... aqui encerramos São Paulo. Agora a gente vai entender São Paulo, cara, que é um grande homem da história da humanidade. São Paulo é um dos maiores personagens, não da igreja cristã, da igreja católica, não. Ele é um dos maiores personagens da história da humanidade. Isso é inquestionável, cara. Isso é inquestionável. A ponto de São Tomás de Aquino, a maior mente considerada, né? Um doutor da igreja, se dobrar diante dele e reconhecer. Cara, não tem o que falar. Ele se encontra com alguém que é um grande homem também, que é Lucas. Cara, o evangelho de Lucas é o evangelho da alegria. O evangelho de Lucas é o evangelho pneumatológico, pentecostal. Ó, a gente vai encontrar logo no começo aqui, ó. Versículo 11 do capítulo 1. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. É ele com Zacarias, né? O Gabriel com Zacarias. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se deles. Disse-lhe, porém, o anjo, não temas, Zacarias, aquilo que o Bruno falou aquela hora, comparando com Nossa Senhora, né? Porque tua súplica foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo. Cara, a gente está no 14º versículo. O 14º versículo de um evangelho de 24 capítulos. Que é o segundo maior evangelho. E ele está falando para um homem que, apesar de ser um grande homem da sociedade israelense, e estava no tempo dele, né, da classe de Abias, estava nos dias dele servir, um sumo sacerdote, que era considerado amaldiçoado porque não tinha filho na velhice. Uma mulher naquela época, cara, era considerada maldita, ventre seco. E um anjo aparece, um arcanjo aparece e fala, terás alegria e regozijo. Quando Deus entrou na sua vida, cara, em nome de Jesus, foi o dia mais feliz. E sempre que você, cara, nas suas lutas, no seu dia a dia, seja na família, seja no trabalho, seja no seu apostolado, você sempre volta naquela data.
Porque quando você volta naquele dia, você se lembra que você viveu o que o arcanjo Gabriel disse a Zacarias que ele viveria. Alegria e regozijo. E em nome de Jesus, tudo se refaz. Amém. Não é verdade? Não é assim com todos nós? Olha só, e tem mais. Não para aqui. É alegria, cara. O tempo inteiro. Olha isso aqui, ó. Alegria e regozijo. E olha o que ele fala, Brunão. Olha isso aqui, ó. E muitos se alegrarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante. Vai falar aqui do nazirado, né? Na vida de João Batista. Ficará... Olha, aqui é uma profecia que vai se cumprir ainda no primeiro capítulo. Ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, né? Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos. E vai falando, beleza? Ele diz que ficaria pleno do Espírito Santo ainda no ventre da mãe. Quando a gente vai para o terceiro episódio, que aqui é o primeiro, o segundo episódio é a anunciação. Quando a gente chega no terceiro episódio, na visitação, quando Nossa Senhora vai à casa de Isabel, e a gente sabe a história, eu só estou falando para lembrar, olha só, galera. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá, a gente sabe hoje que é em Carém, né? Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Olha isso aqui, gente, ó. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre de Isabel, Isabel ficou plena do Espírito Santo. A voz de Nossa Senhora, que tinha em si Logos, o embrião Jesus, Logos, a voz de quem está cheio do Espírito, batiza no Espírito. E olha o que vai acontecer quando falou que muitos se alegrariam. Olha o que Isabel, a Bíblia diz que ela gritou, cara. Ela gritou. Isso é pra gente gritar quando pregar. Para viver a realidade. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria, ou seja, alegria messiânica se fazendo presente, se tornando realidade. Nós precisamos levar isso para a galera viciada nas telas, para a galera viciada no crack, para a galera das raves, para a galera do êxtase, para a galera da maconha, para a galera da masturbação, para a galera da pornografia. A gente tem que levar isso. Isso, porque quem vive os frutos do Espírito com 9 itens, o primeiro é o amor, o segundo é a alegria. São Paulo encerra aquela perícope, né? Aquele trecho a gente entende hoje como perícope, fala que os que são de Cristo Jesus crucificaram suas paixões e seus desejos, vivem as virtudes, e a virtude da alegria é presente, cara. Essa é a ponta da lança. Foi aí que você conseguiu passar por essa fase depressiva? Não, eu consigo lutar até hoje. Porque ainda vem, cara. Eu não posso negar. Minha esposa tá aqui, ela sabe. Ela sabe os dias que, cara, quando eu chego de viagem, a gente fica às vezes 10 dias fora. Ou então 5 dias fora, de cidade em cidade. Quando a gente chega em casa, cara, a gente chega cansado, né? Chega cansado. E às vezes vem, a brecha de alguma forma ainda tá aberta. Eu não entendi qual é ainda, entendeu? Tô aprendendo. E se Deus não quiser tirar de mim, também tá ótimo, não tem problema. Eu tenho que aprender a viver com isso. Cara, aí eu tenho uma pregação no dia seguinte. Cara, eu não quero ir. Não consigo ir, cara. E eu falo, Ju, eu não vou. Eu não consigo. E ela falou assim, você vai. E às vezes eu não consigo falar nem com ela. E teve vezes que eu não quis que ela fosse, porque eu não conseguia ficar nem comigo mesmo. Cara, eu tô falando dos meses passados. Isso é o que nós vivemos, isso é a ponta da lança. E aí, de repente, a gente chega lá, eu não sei nem o que eu vou falar. Principalmente naqueles lugares que a galera fala, Danilo, reza e fala aquilo que Deus te botar no coração. O que eu vou falar, brother? O que eu vou falar? Hoje você vai conduzir tudo. Eu falei, Jesus, agora que lascou. E eu lá dentro, chorando, triste. Cara, quando a gente chega ali, a alegria de Pentecostes vem. Ou seja, o remédio está em servir.
O remédio está no serviço. Mais dar do que receber. Mas, exatamente, Atos 20, 35. Existe maior alegria em dar do que em receber. É um remédio, cara. E, no meu caso, uma vez, eu preciso voltar em 1996. Eu tinha descobrido que eu não tinha sido curado da vontade de fumar maconha. Eu achei que tinha sido curado. Caramba. Eu achei que o batismo no Espírito tinha tirado de mim, Bruno, o desejo da maconha. Que eu usei de tudo que tinha à disposição, mas a minha preferência estava na marihuana. E aí o Eterna estava ensaiando, a gente não tinha nem lançado o primeiro disco ainda, e saindo do ensaio, era umas, tipo, sei lá, era 00:30, passou uma galera fumando um baseado. Cara, fazia muito tempo que eu não sentia aquele cheiro. Fazia muito tempo. Eu tinha já mais de 2 anos de batismo no Espírito e de sobriedade. Cara, eu fiquei muito mal, porque eu fiquei com vontade de fumar maconha. E eu não falei nada. Tava eu, Paulo, Alexandre, as irmãs do Paulo estavam, o dono do estúdio tava. E eu fiquei com vergonha, porque eu achava que eles perceberam que eu fiquei com vontade. Mas eu não fiz nada, eu fiquei ali. Mas eu fiquei mal. Aí eu fui conversar com o Fradão e fui chorar. Que eu falei que eu estava decepcionado comigo, porque eu não tinha conseguido receber a cura que Deus tinha me dado. Ele falou, não, mas você não recebeu cura. Quem te falou que você recebeu cura? Eu falei, eu. Fui eu que falei. Inclusive eu já testemunhei. Falei, pois é, mas você vai mudar o seu testemunho. Eu não me lembro todas as palavras que ele disse, mas ele falou assim, Danilo, Deus nos manterá adictos até o dia da nossa morte. A gente vai ser dependente. Você vai ter que contar todos os dias. Só por hoje eu não usei, entendeu? Você vai ter, ele falou, você vai ter que contar. É a luta diária. É a luta diária. Então hoje eu faço 29 anos, 4 meses. Hoje é dia 3. Esses dias eu não fiz a conta. 18 dias. 29 anos, 4 meses e 18 dias sem fumar maconha, sem cheirar cocaína. É assim. E ele falou assim, mas por que, Fradão? Por que ele não cura logo? Porque se ele curar você, você vai ficar orgulhoso, vaidoso e você não vai querer depender dele. Entendeu? E eu coloco nessa conta a depressão. Entendeu? Porque até hoje, para que eu consiga passar aquela noite escura, aquele amargo que você não consegue rezar, aí vou à missa, mas chega lá eu comungo, mas eu não sinto. Mas é a fé que me levou, né? Teve até vezes que eu não fui à missa. Então, porque a gente vai durante a semana também, né? A gente tá conseguindo viver a missa todos os dias. E eu entendi, cara, que a alegria maior está em dar do que em receber. Ou seja, a alegria de Pentecostes. E quando a gente vê isso em Nossa Senhora, e de forma específica, eu estou querendo fazer esse caminho, né? A gente falou de João, Paulo, agora Lucas. Porque Lucas foi quem mostrou o macarismo de forma esplêndida. Né? O macarismo, figura de linguagem da bem-aventurança, né? Macarios, bem-aventurado, né? E é uma figura de linguagem que vai aparecer sempre. Bem-aventurado aquele que, feliz aquele que, né? E a gente vê as bem-aventuranças lá no início do Sermão da Montanha, né? Em São Mateus. E a gente vê também em Lucas, né? De uma outra forma, com outra teologia. Mas quando ele vai narrar nos 2 primeiros evangelhos, nos 2 primeiros capítulos do evangelho dele, ele vai mostrar o macarismo em Nossa Senhora de forma muito potente, na sua maior potência possível. E por que eu estou falando do macarismo? Porque feliz é aquele que. Os santos são alegres. Os santos são felizes, porque a felicidade está em Deus. A felicidade está em Deus. Não é? Quando a gente vê um texto maravilhoso lá, os 2 caminhos do Salmo 1, feliz o homem que. Isso é macarismo, é a bem-aventurança, né? Que não vai ao conselho dos ímpios, não anda no caminho dos perversos, dos ímpios, né?
e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele está falando o caminho da bem-aventurança está em estar em Deus. E esse lance, cara, para mim, não tem como viver sem Nossa Senhora. Então eu faço um apelo para a galera, né? Olhando para você que está assistindo a gente, se você está vendo agora, faça um comentário. Então, se você está vendo depois, né? A gente sabe que a gente tem essa possibilidade na internet, graças a Deus. Faça essa experiência da alegria do Espírito Santo. De forma especial, você que tem depressão, né? Eu acho que é importante a gente falar disso, porque a gente tem um remédio, a gente tem uma fórmula certa, né? E os santos viveram noites escuras, né? A gente tem uma obra maravilhosa, né, de São João da Cruz, que fala disso especificamente. A gente vê Jeremias, né, que amaldiçoando o dia que nasceu. A gente vê Elias sofrendo, né? Mas a depressão. Não é? Então, hoje a gente entende isso. Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, né, a gente vê que tem não vários foram santos poupados, que não irmão. foram poupados. E Bruno, meu amigo, no final, eles foram pro céu. A gente vai ver Fala galera, se você curtiu este vídeo, o episódio completo está disponível no nosso canal e lá você encontra todos os outros episódios muito legais para você maratonar todas as nossas temporadas. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal, curte este vídeo, compartilhe ele com o maior número de pessoas. E não se esqueça, siga somente Jesus. Falou!